Olá, boa tarde. O JC1 começa agora. A gordura trans vai ter que sumir dos alimentos industrializados no Brasil até 2023. Qual a hora certa para as crianças terem um celular? Elas começam a pedir em geral aos 8 anos, mas os especialistas não recomendam o uso antes dos 15 anos. Em ano de renovação recorde no Congresso, mais da metade da população reprova a atuação dos parlamentares. No estúdio, hoje, nossa conversa é sobre o legado dos imigrantes de ontem e de hoje. O país tem 1 milhão de pessoas que reconstroem a vida longe da terra de origem. O Ministério Público do Rio de Janeiro cumpre mandados de busca e apreensão contra ex-assessores do senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente da República, além da ex-esposa e do ex-sogro de Bolsonaro. Fabrício Queiroz também está na lista dos agentes. Nas notícias internacionais, o presidente norte-americano enfrenta a votação de impeachment na Câmara dos Deputados. Trump desqualifica o pedido, que terá dificuldade de passar pelo Senado dos Estados Unidos. E a estreia polêmica e aguardada do último episódio da saga Star Wars. JC1 Cultura de Informação começa agora. Deve acontecer aí na sua casa, né? A maioria das crianças prefere o celular às brincadeiras de rua. Já a maior parte dos pais e responsáveis pensa exatamente o contrário. É o que revela uma pesquisa feita com mais de 1.000 adultos em todo o país. Anne Matheus tem um ponto de discórdia constante, o celular. O filho de 11 anos gostaria de ter o próprio aparelho, mas só pode usar o da mãe de vez em quando. No WhatsApp, às vezes eu fico vendo vídeo no YouTube, que é o que eu mais gosto de fazer. Aí depois, sei lá, eu não sei, eu fico jogando. A mãe de Matheus avalia que ele ainda não tem maturidade para lidar com os perigos que a internet esconde. E o outro que está lá atrás, porque a gente não sabe quem que é. Né? Pode ser qualquer um. Hoje na internet eu posso mentir minha idade, mentir quem eu sou. Né? Então ele tem que ter essa maturidade para discernir quem é e quem não é. A casa da família Quirino Muniz ilustra bem os resultados da pesquisa do Instituto Locomotiva, que investigou a relação das crianças brasileiras com as telas. Desde os 9 anos já desejam ter o seu aparelho celular. Os pais acham que 9 anos é muito cedo, pretendem dar esse aparelho quando as crianças fazem 15 anos. A pesquisa também constatou com números o que a maioria dos pais já percebeu. 87% das crianças preferem ficar no celular em vez de brincar com os amigos. Para esta psicóloga especializada na formação da lógica mental das crianças, elas ainda olham para o que os adultos fazem como algo a ser alcançado e imitado. O processo de identificação funciona assim, né? Eu amo essas pessoas amam esses objetos. Então, esses objetos são bons, eu quero também. O problema é que uma criança sozinha na internet é como a Chapeuzinho Vermelho na floresta, mas sem o caçador para protegê-la. Mesmo quando, às vezes, ela percebe um valor diferente do que é dado na família, ela não tem condições ainda de lógica e condições emocionais de fazer uma autocrítica do que ela está vendo. Mas então o que fazer? Segundo a psicóloga, pais e mães devem explicar os limites e as diferenças entre a casa deles e a dos amigos. Não é porque os colegas já têm um celular que você vai ter também. Em troca, ofereça atenção. Nós vamos brincar, nós vamos jogar, né? E a mamãe também promete não ficar olhando o celular quando está em casa e você está querendo brincar. Você pode participar do programa com perguntas, comentários, é só utilizar pelo Twitter a hashtag aquele jogo da velha, né, JC1. Você também pode participar das nossas redes sociais, a gente está no Instagram, com algumas informações de bastidor também, @jornalismo TV Cultura, e no Twitter o @jornal_cultura. A gente transmite o JC1 ao vivo no YouTube pelo canal Jornalismo TV Cultura. Falar de saúde agora, o uso da gordura hidrogenada, a famosa gordura trans, já foi considerado um avanço na indústria de alimentos. Há mais de meio século ela substituiu a banha de porco. Por ser um óleo de origem vegetal, se acreditava ser mais saudável, mas hoje a medicina tem certeza do mal que a gordura trans faz para o organismo humano. Ela está banida nos Estados Unidos, por exemplo, desde 2015. Aqui no Brasil, uma decisão da Anvisa deu prazo até 2023 para que os fabricantes substituam esse ingrediente.
O detalhe na embalagem passa despercebido por muita gente. A quantidade de gordura trans nem sempre é indicada de forma direta ao consumidor. E ela está presente na maioria dos produtos industrializados. Biscoitos, sorvetes, alimentos congelados e margarinas, por exemplo, têm esse tipo de gordura. A Anvisa quer eliminar a gordura trans dos alimentos industrializados até 2023. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cortar esse ingrediente significa evitar a morte de 500 mil pessoas por ano no mundo todo. A gordura trans eleva o colesterol ruim, reduz o colesterol bom e aumenta os riscos de infarto e AVC. A indústria usa a substância para aumentar a validade dos produtos e melhorar o aspecto. Como crocância, consistência, então basicamente tornar óleos que são líquidos para uma consistência mais sólida. O que acontece é que hoje já existe tecnologia e substitutos à altura que são mais saudáveis e que conseguem preservar as características dos produtos. Tanto é que outros países, a gente tem o registro, são mais de 50, já começaram a restringir e a banir o uso da gordura trans no mundo. A mudança deve ser feita em 2 etapas. Adequação da indústria ao limite de até 2% de gorduras trans sobre a quantidade total de gorduras até 2021 e eliminação total até janeiro de 2023. O IDEC comemora a medida, mas questiona o prazo. Vai continuar deixando a população, sim, nesses 3 anos sob risco, especialmente porque os produtos que já contêm a gordura trans e continuarão contendo nesse intervalo de 3 anos não têm uma rotulagem adequada que destaque na parte da frente da embalagem, por exemplo. Olhar os rótulos é a dica fundamental. Então a gordura trans, ela raramente vai aparecer na lista de ingredientes dessa forma, mas existem vários sinônimos como, por exemplo, gordura hidrogenada, gordura parcialmente hidrogenada, óleos vegetais. Então, sempre que aparecer essas palavras, esses sinônimos na lista de ingredientes, é bom ficar atento, porque isso provavelmente significa gordura trans. Tem que ficar de olho. Ficar de olho também na atuação dos nossos congressistas. Você lembra em quem você votou para o Congresso? Para deputado federal, senador? Pois é, em geral a gente esquece. Esse ano o Congresso teve maior índice de renovação, de troca de pessoas, né? Muita gente não se reelegeu. Apesar disso parecer uma promessa de boas práticas, parece que, na opinião da turma aí, não foi o que aconteceu. Uma pesquisa do Datafolha aponta que quase metade da população reprova a atuação de deputados e senadores. É a pior avaliação dos parlamentares em 2019. A pesquisa foi realizada entre 5 e 6 de dezembro, com 2.948 pessoas em 176 cidades de todas as regiões do país. 45% dos entrevistados reprovam o trabalho de deputados e senadores. 38% consideram regular o trabalho deles. 14% ótimo ou bom e 3% não sabem ou não responderam. Desde a posse, em fevereiro de 2019, Datafolha já realizou 4 pesquisas sobre o desempenho dos congressistas. Enquanto a aprovação caiu, a reprovação aumentou. Em abril, na primeira pesquisa, a aprovação era de 22% e a rejeição de 32%. Agora, uma boa notícia: liberado o saque do FGTS para os trabalhadores nascidos em novembro e dezembro que não têm conta na Caixa Econômica Federal, um reforço aí no orçamento do final do ano. Os pagamentos podem ser de até R$ 998. Até sexta-feira, mais de 2.000 agências da Caixa funcionarão com horário estendido para fazer esse pagamento. E aí na tela está o site com a lista e os horários das agências pelo país. Agora, outras notícias nacionais. O Superior Tribunal de Justiça anula a condenação de mais de 140 anos de prisão do ex-diretor da Dersa, o Paulo Vieira de Souza, Paulo Preto. E a Polícia Civil do Rio de Janeiro cumpre 13 mandados de busca e apreensão contra suspeitos de desviar dinheiro de entidades ligadas ao futebol. Os alvos da operação são o presidente do Sindicato dos Árbitros do Rio, Jorge Fernando Rabelo, o presidente da Cooperativa dos Árbitros de Futebol, Messias José Pereira, e o contador Sérgio Mantovani Cerqueira. Segundo a investigação do Ministério Público do Estado, eles participavam de um esquema chefiado por Rabelo que arrecadava dinheiro da contribuição sindical pago por árbitros e auxiliares. O MP apontou ainda que Rabelo teve um crescimento patrimonial incompatível com a função que ocupa. O Superior Tribunal de Justiça anulou uma condenação de 145 anos de prisão do ex-diretor da Dersa, Paulo Vieira de Souza, também conhecido como Paulo Preto. Ele foi beneficiado pelo entendimento da maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal
que em outubro decidiu que delatados devem ter a última palavra antes da sentença, na apresentação das alegações finais. Paulo Preto foi condenado na Operação Lava Jato pelo desvio de cerca de 8 milhões de reais da verba destinada à indenização de famílias que viviam próximas a um dos trechos do Rodoanel. Em um ano, o número de casos de chikungunya disparou e subiu quase 300% na cidade do Rio de Janeiro. Até novembro deste ano, a Secretaria Municipal de Saúde contabilizou quase 34 mil casos da doença. No mesmo período do ano passado, foram cerca de 9.500 ocorrências. A zona oeste da cidade concentra mais da metade dos casos, com 19 mil. O verão é a época mais favorável para o surgimento de criadouros de Aedes aegypti, o mosquito transmissor da doença. Olha, um complemento, a gente tentou, mas não conseguiu contato com os citados na operação contra desvios de dinheiro nas entidades dos árbitros do Rio de Janeiro. Uma outra operação chama a atenção, inclusive de Brasília. A Polícia Federal cumpre hoje nova fase da Operação Lava Jato, que investiga contratos para alocação de navios da Petrobras no valor de 6 bilhões de reais. Essa fase da Operação Lava Jato foi batizada de Óbolo e investiga corrupção de agentes públicos, lavagem de dinheiro e organização criminosa ligada a navios da petrolífera estatal. A suspeita é de pagamento de propina em troca de informações e benefícios em contratos. Os alvos são executivos ligados a 4 empresas responsáveis por mais de 200 contratos de fretamento de navios entre 2004 e 2015. Os valores ultrapassam 6 bilhões de reais. Nesta etapa, cerca de 50 policiais federais cumpriram os mandados de busca e apreensão, sendo 10 mandados na cidade do Rio de Janeiro, 1 em Niterói e 1 aqui em São Paulo. Mais cedo, os responsáveis pela operação em Curitiba explicaram a linha de investigação que apura diferentes níveis de corrupção na estatal. As investigações estão aprofundando em relação a essas empresas e o que nos chama a atenção na área fim da Petrobras é que desde o fretamento dos navios, o seu abastecimento, até mesmo a carga que ele transporta, há indicativos de que ocorreram esquemas de corrupção. Isso é muito sintomático e a investigação vai cuidar disso e vai se aprofundar nesses esquemas de corrupção. Outra investigação que ganha destaque hoje. Ex-assessores do senador Flávio Bolsonaro, alvo de mandados de busca e apreensão na manhã desta quarta-feira. Entre eles está Fabrício Queiroz e também a ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro, Ana Cristina Siqueira Vale. A operação é comandada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Os mandados fazem parte da investigação sobre lavagem de dinheiro e desvio de dinheiro público dentro do antigo gabinete de Flávio Bolsonaro, quando ele era deputado estadual, entre 2013 e 2018. É o esquema conhecido como rachadinha, em que assessores são coagidos a devolver parte do salário para os deputados. Entre os suspeitos está Fabrício Queiroz, ex-chefe de segurança do hoje senador, que foi pego num grampo telefônico, preocupado com as investigações do Ministério Público. Também foram alvos da operação de hoje parentes de Ana Cristina Siqueira Vale, ex-mulher do presidente Bolsonaro, que trabalharam como assessores no gabinete de Flávio. Pela manhã, na entrevista coletiva que já virou rotina em Brasília, na porta do Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro não comentou o assunto, preferiu ignorar a imprensa e, sorridente, falou apenas com apoiadores. O governo de São Paulo se reúne com prefeitos de municípios paulistas e faz balanço dos investimentos de 2019 durante o segundo seminário de gestão pública realizado na Zona Sul da capital. Mais de 600 prefeitos de municípios paulistas compartilharam resultados de 2019 através do programa de parcerias municipais de incentivo a políticas públicas em 3 áreas: saúde, segurança e educação. Essa última recebeu uma verba de 114 milhões de reais do governo estadual para a melhoria da qualidade da merenda escolar. O nosso governo prometeu e cumpriu neste primeiro ano e não deixará de fazê-lo, por óbvio, Cauê Macris, ao longo dos próximos 3 anos. Um governo municipalista, um governo dedicado a prefeitos, prefeitas e os habitantes do interior da região metropolitana e do litoral de São Paulo. O Congresso aprovou o orçamento da União para o ano que vem. Com a votação, os parlamentares estão livres para gozar do recesso. Trabalho para eles agora só no ano que vem.
O texto prevê um gasto total de 3 trilhões e 600 bilhões de reais. A partir de janeiro, o salário mínimo será de R$ 1.000,31. Entre os principais gastos do governo, a fatia destinada à saúde será de 124 bilhões de reais. Para aposentadorias do regime geral, o texto reserva 677 bilhões. A educação ficou com 95 bilhões. Entre os programas sociais, o Bolsa Família tem previsão de 29 bilhões. 40 bilhões vão para o seguro-desemprego, que não vai mais ser taxado, como queria o ministro da Economia, Paulo Guedes. Os congressistas decidiram retirar a cobrança que recaía sobre desempregados e utilizar recursos da Previdência para isso. Para gastar nos seus redutos eleitorais, os parlamentares reservaram 9 bilhões de reais. O único destaque apresentado foi derrubado na Câmara. Ele previa a redução do fundo partidário para 1 bilhão e 300 milhões de reais. A quantia de dinheiro público pela qual os partidos se debatem ficou em 2 bilhões. O rombo previsto para as contas públicas é de 124 bilhões e o refinanciamento da dívida pública vai morder 917 bilhões. A LOA também prevê o bloqueio de 4 obras com indícios de irregularidades indicadas pelo Tribunal de Contas da União. A BR-040, na nova subida da Serra de Petrópolis, no Rio de Janeiro, o corredor exclusivo para ônibus em Palmas, a ferrovia transnordestina e as obras do Canal do Sertão em Alagoas, todas já bloqueadas no orçamento de 2019. O fantasma da recriação da CPMF, já derrubou um integrante do governo de Jair Bolsonaro e agora volta a rondar o Ministério da Economia. Estopim da demissão do secretário da Receita Federal, Marcos Cintra, a recriação da CPMF voltou à mesa do governo, segundo admitiu o próprio presidente Bolsonaro. Todas as alternativas estão na mesa, nós não queremos criar nenhum novo tributo, a não ser que seja para extinguir outros. E assim mesmo, colocado junto à sociedade para ver qual a reação da sociedade, se a gente vai levar avante essa proposta ou não. O porta-voz da presidência disse que a proposta deve estar em estudo no Ministério da Economia. O antigo CPMF, ou coisa que o valha, ainda não está no escantilhão do próprio presidente e, eventualmente, pode estar sendo analisado pelo Ministério da Economia, mas nós não temos dados nem referência mais objetiva para afiançarmos se isso vai adiante ou não. Apesar do nome, a contribuição provisória sobre movimentação financeira ficou em vigor durante 10 anos, de 1997 a 2007. Pagamento de contas, saque de dinheiro no caixa eletrônico ou depósito bancário, por exemplo, eram tributados. No início, a arrecadação com alíquota de 0,2% era destinada ao sistema público de saúde. Quando foi elevada a 0,38%, os recursos da CPMF passaram a ser divididos com a Previdência e o Fundo de Combate à Erradicação da Pobreza. O ministro Paulo Guedes já disse que a nova CPMF, agora chamada de Imposto sobre Transações Financeiras, ITF, pode variar de 0,2% a 1% e arrecadar 150 bilhões de reais por ano. Agora mais um sinal da desigualdade no nosso país. Os brasileiros mais pobres foram os únicos que perderam rendimento real nos primeiros 9 meses deste ano. Segundo o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, quase 52% dos brasileiros mais pobres não tiveram ou perderam rendimentos de janeiro a setembro. O rendimento médio domiciliar para esta parcela da população caiu 1,67%. Para os brasileiros mais ricos, subiu 3,34%. Para os pobres, os aumentos na energia e nos alimentos causaram um impacto maior por conta do desemprego e também do trabalho informal, que gera ganhos menores. A expectativa para o final deste ano e início do ano que vem é o reaquecimento da economia, ainda que discreto, principalmente na construção civil. Hoje é o Dia Internacional dos Migrantes, que aqui no país somam mais de 1 milhão de pessoas de diversas nacionalidades. Os japoneses, por exemplo, comemoram agora em 2019 111 anos da chegada ao Brasil. A bagagem é de quem saiu de casa com pouco, para tentar a vida em um lugar diferente, cheio de esperança. Os primeiros imigrantes japoneses chegaram ao Brasil a bordo do Kassato Maru. O navio aportou em Santos, no litoral paulista, em 1908. Eles tinham destino certo, as lavouras de café. Com a guerra, a guerra russo-japonesa, né? O Japão estava passando dificuldades, então muitos vêm
atraídos para trabalhar num lugar que é tão vastidão de terras cultiváveis. O estado de São Paulo era o maior produtor de café do Brasil. Então, e precisando de mão de obra, os imigrantes vieram para trabalhar exclusivamente nas fazendas de café. O contrato de trabalho nas fazendas durava 2 anos. Terminado esse prazo, os imigrantes não tinham dinheiro para voltar ao Japão. Por isso, começaram a vida como agricultores independentes. Esse movimento criou as colônias. Os japoneses se agruparam e desbravaram novas terras. Eles próprios construíam suas moradias e, apesar das limitações, procuravam manter as tradições, os hábitos e a cultura do país de origem. Tudo isso ficou enraizado e até hoje existem pedaços do Japão espalhados pelo Brasil. O bairro da Liberdade, em São Paulo, é fruto da migração japonesa para a cidade em 1912. As ruas e a arquitetura têm um charme oriental. O bairro é polo cultural e gastronômico. O chefe Matsui veio do Japão aos 12 anos de idade. Aprendeu na capital paulista a trabalhar na cozinha e foi ao país de origem se especializar para servir a verdadeira comida japonesa. No meu caso, eu aprendi mais comidas, assim, pratos japoneses tradicionais. Então, como aprendi isso, agora eu quero continuar essa parte de tradicional e conhecer mais esses pratos. O sobrinho, Léo, mantém a tradição de quase 4 décadas da família na culinária. Eu sou da 3ª geração, né? Aí eu vejo já as gerações novas assim de japonês, já pouco a pouco assim tá se perdendo a tradição. Cada prato servido é um símbolo dessa mistura que deu certo. A população brasileira de origem japonesa chega a 1,5 milhão de pessoas. Gente que representa a importância que os migrantes tiveram para moldar o país. Os japoneses, já estando aqui, né, assim como italianos e alemães, cada um trouxe, são diferentes, cada um tem uma cultura, né, um hábito diferente, mas o Brasil é isso, é uma miscigenação de culturas e que todo mundo aceita que existem diferenças. Legal. Pois é. A contribuição de alguns migrantes, como os japoneses que você viu aí, né, também os espanhóis, os italianos, enfim, os europeus, já é conhecida, vamos dizer assim, pelas pessoas. Mas tem muitos imigrantes que chegam todos os anos aqui, que trazem as suas contribuições para o país. Sobre esse assunto eu converso agora com o sociólogo e editor da revista Travessia, José Carlos Pereira, e com o designer gráfico venezuelano Juan Velázquez. Boa tarde para vocês, bem-vindos, obrigado por vir aqui ao JC1. Obrigado a você pelo convite. Legal. A gente viu um tipo de imigrante que já está, vamos dizer assim, totalmente integrado à sociedade brasileira. Mas essa não é a realidade da grande maioria que chega aqui hoje, né? É verdade. Boa tarde, Aldo. Boa tarde, Juan. E boa tarde para você que acompanha a gente pelo JC1. É verdade que, assim, há uma realidade mais recente, né, de imigrantes que têm chegado, seja do continente africano, ou de Centro-América, né, como o próprio caso dos venezuelanos, aqui a parte do Juan, e também de outros países latino-americanos que ainda precisam de um acesso a políticas públicas e também a mobilizações, organizações sociais para uma inserção com dignidade na sociedade brasileira. Mas a história da imigração no Brasil tem mostrado para nós, né, a enorme contribuição, seja cultural, econômica, política, dos migrantes na nossa sociedade. E eu creio que com a mobilização dos atuais grupos de imigrantes e das organizações que trabalham com imigrantes, a gente possa também avançar nesse sentido de melhorar os processos de acolhimento de imigrantes e refugiados na sociedade brasileira, porque eles têm muito a contribuir, né, do ponto de vista econômico, social, cultural e político.
Pois é, e quando se dá essa oportunidade, essa contribuição acontece. Quando você vem da Venezuela para cá, consegue um emprego aqui, ainda não numa função que é a tua, né, profissão original, mas depois você consegue já esse posto, né? Como é que é trabalhar com aquilo que você lá na Venezuela também trabalhava aqui? Olha, gratificante, né? Sinto muito grato por a oportunidade que estou conseguindo aqui em um país vizinho da Venezuela e que na empresa, quando eu cheguei, foi muito forte, né? Consegui um emprego, mas comecei numa empresa na venda de equipamento para padarias e restaurantes como ajudante de carga para fazer entregas. Só que recebi oportunidades, falando com meu chefe e o pessoal dali, consegui oportunidade de entrar na mesma empresa, trabalhar na minha área, desenho gráfico. Na Venezuela eu trabalhava nessa área, fiz faculdade nessa área e, olha, para ajudar sinto que agora, trabalhando na minha área, estou fazendo parte, dando um aporte na cultura acá no Brasil, aqui em São Paulo, principalmente. Zé Carlos, e essa é assim, uma experiência que vocês têm acompanhado, né? Quer dizer, a gente felizmente tem histórias de sucesso, não é? Nesse sentido? Exatamente, Aldo. A Missão Paz é uma instituição religiosa vinculada à Igreja Católica, mas de caráter ecumênico. Ela, desde o fim da década de 1930, trabalha com acolhimento a migrantes e refugiados no Brasil. Um acolhimento na perspectiva integral. O que significa isso, né? Muitas vezes a gente, ou o Estado, ou outros grupos sociais são levados a pensar que a contribuição dos migrantes e refugiados é apenas econômica. Sim, ela é econômica e é muito importante, mas extrapola a dimensão econômica, né? Há uma contribuição mais significativa, por exemplo, para a gastronomia, né? Para as comidas. Quem pensar pizza, feijoada, cocada, as diferentes saladas, né? Os quitutes e iguarias, por exemplo, dos árabes, né? Tudo isso são contribuições. Contribuições também no campo da literatura, das artes em geral, como o teatro, o cinema, né? Na educação e, inclusive, nas formas de organização. Por exemplo, se a gente pensa a imigração alemã e a imigração italiana, eles contribuíram muito para o que a gente conhece hoje como pequenas propriedades rurais ou propriedades familiares. Então, são contribuições riquíssimas e essas novas levas de imigrantes que têm chegado ao Brasil também têm contribuído muito nesse sentido. Se a gente pensar, por exemplo, a nova lei de imigração, a Lei 13.445/17, né, é uma lei que, sim, ela ainda tem algumas dificuldades, mas ela representa muitos avanços em relação à lei anterior. E essa nova lei de imigração, a gente só conseguiu isso com a participação efetiva dos migrantes e refugiados na nossa sociedade. Um dos principais ganhos dela, né, que é o de reconhecer migrantes e refugiados como pessoas de direitos humanos, mas também há um outro significativo ganho, que é de reconhecer a condição de imigrantes, de brasileiros que estão no exterior. Sim. E que antes não eram reconhecidos como tal. Aqui na cidade de São Paulo, né, de onde a gente está falando, a Lei Municipal de Imigração de 2016 também representa um avanço nesse sentido. Quer dizer, a presença dessas pessoas, ela só vem somar, só vem agregar para a nossa diversidade cultural. Juan, rapidinho, para terminar, até onde você quer chegar no Brasil? Qual é o teu sonho? Olha, abrir minha empresa aqui no Brasil. Abrir minha empresa. Assim como outros conterrâneos também estão querendo oferecer nossa gastronomia, nossa costumbre, nossa tradição venezuelana. Muito bem. É verdade. E isso certamente dinamiza a economia, não é isso? E, né, faz a máquina avançar. Né? Queria te agradecer, parabéns pelo dia aí do imigrante, obrigado pela participação, obrigado, Zé Carlos, também pela participação aqui com a gente no JC. Boa tarde para vocês. Obrigado. Eu que agradeço. Valeu. Eu que agradeço, obrigado. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta, nos Estados Unidos, Donald Trump enfrenta a votação de impeachment na Câmara dos Deputados. Se passar, o pedido pode ser barrado no Senado. A gente volta já. O Ministério da Cidadania, Bradesco e a TV Cultura apresentam a programação de 2019.
Agora, as notícias internacionais, começamos pelos Estados Unidos, onde manifestantes pedem o impeachment do presidente Donald Trump, que deve ser votado ainda hoje. Em Nova York, uma grande manifestação na Times Square reuniu centenas de pessoas com vários cartazes chamando Trump de criminoso e traidor. Ele é acusado de abuso de poder e obstrução ao Congresso por ter negociado o apoio militar para a Ucrânia, a espionagem de Joe Biden, filho do seu adversário na eleição, e também por se negar a colaborar com as investigações durante o inquérito. A votação só deve começar no fim do dia e a maioria dos deputados na Câmara é de oposição. Mas se aprovarem o impedimento de Trump, o processo vai para o Senado, onde o presidente norte-americano tem maioria. A China lançou seu segundo porta-aviões, que recebeu o nome de Shandong, a cidade onde ele foi construído, reforçando o poderio militar do país no Mar da China. A cerimônia de inauguração teve a presença de 5.000 marinheiros e trabalhadores que construíram a embarcação, além do presidente Xi Jinping. Ele visitou o porta-aviões e afirmou que pretende modernizar as forças militares, desenvolvendo na China desde aviões supersônicos até mísseis antissatélites. O país já tinha um porta-aviões comprado da Ucrânia e reformado, mas este é o primeiro inteiramente chinês. Os australianos correram para a água em praias e piscinas por todo o país para tentar fugir da onda de calor com temperaturas recordes. O Serviço de Meteorologia do país informou que as temperaturas por toda a Austrália ficaram na média de 40,9 graus, superando o recorde anterior de 40,3 em janeiro de 2013. O calor alimenta centenas de focos de incêndio, que são comuns no verão australiano, mas começaram mais cedo este ano. Olha essa história, a gente sempre tenta trazer curiosidades aqui para você no JC1. Um dos esportes mais antigos do mundo, a falcoaria, teve um festival na Arábia Saudita com direito à tecnologia mais moderna do mundo dos esportes. Organizado pelo Clube de Falcoaria Saudita, o festival Rei Abdulaziz teve a participação de equipes dos Emirados Árabes Unidos, Kuwait e Bahrein, num total de 2.200 falcões competindo. Tudo com muito conforto para a plateia selecionada e até a narração emocionada, como se fosse um jogo de futebol. Um dos esportes mais antigos do mundo, a falcoaria, é a arte de criar e treinar falcões ou aves de rapina. Ela é praticada há mais de 6.000 anos, desde beduínos que usavam a ave predadora para caçar durante o inverno, até aristocratas europeus que o fazem por esporte. Em 2010, foi classificada como Patrimônio Imaterial da Humanidade pela Unesco. O Festival de Falcoaria, em Riad, tem até VAR, alta tecnologia, para analisar o melhor voo, a maior velocidade e a eficiência dos falcões na captura de uma presa artificial na ponta de uma corda. Agora a gente fala de um problema que a gente precisa superar em nível mundial. O desafio da desigualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho está longe de ter uma solução no mundo. Segundo o Fórum Econômico Mundial, isso só irá acontecer daqui a mais de 250 anos. Bruno e Ricardo ocupam o mesmo cargo nessa multinacional. Os salários dos gerentes é igual e o pagamento de bônus depende apenas do desempenho de cada profissional. A empresa tem uma filosofia de igualdade de oportunidades. A empresa ela tenta tornar o mais transparente possível para que as pessoas se sintam seguras e confiantes na liderança, para que esse senso de injustiça não seja realmente espalhado aí na cultura da empresa. Eu acho que é reconfortante, é você recuperar um problema que é histórico, é você se posicionar em um contexto onde a justiça é de fato aplicada, onde a justiça de fato acontece. A igualdade de gênero que encontramos nessa empresa é uma exceção no mundo. E se a previsão do Fórum Econômico Mundial estiver certa, nem eu nem você estaremos aqui para ver homens e mulheres ganhando o mesmo salário no mercado de trabalho. É que isso só deve acontecer daqui a 257 anos. Entre 153 países, a Islândia é a nação mais igualitária atualmente, seguida pela Noruega, Finlândia e Suécia. De acordo com o relatório anual do Fórum Econômico, que estuda a paridade entre homens e mulheres nas áreas de educação, saúde, trabalho e política, houve melhorias em todos os setores, exceto no trabalhista, onde a diferença salarial global é de 40%. Pelo relatório, o Brasil subiu 3 posições no ranking,
na comparação com o ano passado, ficando no 92º lugar. Apesar da melhora, apresentamos uma das maiores desigualdades de gênero da América Latina, ocupando o 22º lugar entre 25 países da região. Por aqui, a paridade vai demorar pelo menos 59 anos para acontecer. A baixa proporção de mulheres em cargos gerenciais, o congelamento de seus salários e a baixa participação na força de trabalho e na renda explicam, segundo o relatório, a desigualdade de gênero. Quando foi contratada, a Mariane era a única mulher entre todos os diretores homens da multinacional. Foi promovida a vice-presidente de recursos humanos e mudou a cultura da empresa. Hoje, 23% dos diretores são mulheres. Em 2 anos, ela quer chegar a 50%. Na América Latina, principalmente, a cultura é uma cultura que não ajuda a mulher que trabalha, né? As responsabilidades domésticas, às vezes, elas não são equilibradas, porque tem um pouco, né, do viés da cultura de que quem tem que cuidar da casa é a mulher, quem tem que cuidar dos filhos é a mulher, né? E a gente pega e garante que elas tenham um apoio de uma mulher executiva que sabe do que ela está falando, que sabe da dor dela e está ali ajudando ela a se desenvolver na carreira. O Natal está chegando, né? E olha, já tem muito ajudante de Papai Noel em ação, veja aí. Em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, a campanha Papai Noel dos Correios levou alegria ao pequeno Israel Muniz. O menino é filho de um catador de material reciclável e mora numa casa simples com a mãe e 4 irmãos. Ele escreveu uma carta ao Papai Noel contando que não tinham de guardar os iogurtes que ganhava e tinha que comer todos de uma vez para não estragarem. A equipe dos Correios ficou sensibilizada e resolveu ajudar o Papai Noel. Levaram uma geladeira e fizeram o Natal de Israel mais feliz. A chegada do Papai Noel Negro da Bahia só podia ser num trio elétrico. O representante do Bom Velhinho defendeu a oportunidade de outros negros interpretarem o Papai Noel. A seguir, o último episódio da saga de Star Wars divide a imprensa especializada e causa ansiedade nos fãs. A gente volta já. O Ministério da Cidadania, Bradesco e a TV Cultura apresentam a programação de 2019. Estamos de volta com uma dica de lazer e cultura para você. A exposição gratuita em São Paulo conta a história do cantor e compositor pernambucano Alceu Valença, considerado um dos grandes nomes da música brasileira. Quem tem os detalhes para a gente é a repórter Adriana Cimino. Boa tarde, Adriana. Oi, Aldo, uma boa tarde a você, boa tarde a todos. Esse espaço aqui onde a gente está mostra a relação de Alceu Valença com Olinda, cidade onde ele tem uma casa e onde ele é muito esperado durante o carnaval, porque ele costuma aproveitar essas janelas coloridas aqui para fazer aparições e shows particulares para os foliões. Mas, na verdade, ele é nascido numa outra cidade pernambucana, São Bento do Una, que é representada por essa sala aqui. Vou conversar agora com a Andréa Esquinazzi, que é uma das curadoras da exposição, vai falar um pouquinho sobre as referências que a gente encontra aqui. Boa tarde, Andréa. Boa tarde, exato. Esse é o espaço que a gente traz a trajetória, né, dele, onde ele nasceu, cresceu e tirou boas referências das suas inspirações também, né? Então esse é um espaço que as pessoas podem curtir, fazer uma visita virtual, 360 graus, numa realidade virtual, através deste equipamento. As pessoas têm imagem de São Bento do Una hoje, né? Também é bacana destacar aqui esta árvore, que a gente faz referência aos cabelos de Alceu Valença. E também trazemos imagens de um filme que ele escreveu e dirigiu, que é A Luneta do Tempo. Uma curiosidade entre as muitas que você vai encontrar aqui na exposição do Alceu Valença. Muito obrigada. A ocupação Alceu Valença fica no Itaú Cultural. O endereço é a Avenida Paulista, número 149. Ela é gratuita e vai até o dia 2 de fevereiro de 2020.
Olha, Adriana, obrigado. E a gente segue falando de cultura. Uma das estreias mais aguardadas do cinema nos últimos anos chegou. A partir da meia-noite de hoje, fãs brasileiros vão poder assistir o 9º e último capítulo da saga Star Wars, A Ascensão Skywalker. As primeiras impressões sobre o filme dividiram a imprensa especializada em cinema. Uma parte exaltou o trabalho do diretor J.J. Abrams, dizendo que o longa encerra de forma comovente a saga Skywalker, iniciada há mais de 40 anos, com uma nova esperança de George Lucas. Outros consideram o 9º filme da franquia o pior desta nova trilogia, depois dos sucessos de O Despertar da Força e Os Últimos Jedi. Envolto em muito mistério, a sinopse de A Ascensão Skywalker não conta muito sobre o enredo. Apenas que o filme se passa depois dos eventos de O Último Jedi e que mostra a evolução da personagem Rey, Daisy Ridley, que agora tem que enfrentar um velho conhecido dos fãs da franquia, o Imperador Sith Palpatine, que apareceu pela última vez em A Vingança do Sith, em 2005. O filme estreia mundialmente nesta quinta-feira, mas as redes de cinema brasileiras já têm as sessões esgotadas para a madrugada de hoje para amanhã. JC1 termina aqui. Você pode continuar nos acompanhando nas redes sociais, no Instagram, @jornalismo TV Cultura, pelo Twitter, @jornal_cultura e no canal Jornalismo TV Cultura do YouTube. Uma ótima tarde para você. Até amanhã.